temos o amor com as suas inúmeras faces que a gente já trabalhou aqui nos últimos encontros, né? Nós vimos também o caminho, né? Da onde o amor vem, né? Nós vimos a origem dele, vimos caminhando todo esse tempo. Vimos que a gente passa pelo momento de agregação, aquela força que agrega nos minerais, que o amor também é a sensibilidade nos vegetais, que o amor também é instinto e sensação nos animais. E que quando a gente chega na fase hominal, né, habitamos corpos humanos, nesse momento em que nós estamos desenvolvendo a inteligência, o pensamento contínuo, nós estamos desenvolvendo o sentimento de amor. Então, para a gente ter a capacidade de sentir amor, olha quantos séculos para chegar até aqui. Não é tão simples assim, não, né? A gente fala assim, eu te amo, parece, né? Tão simplesinho, olha. Quantos séculos levamos para poder chegar nesse lugar, eu te amo, né? E aí nós temos um grande desafio, não é à toa que ela colocou o capítulo da morte depois, porque eu sei que morte combina com o fim e fica bom no último capítulo, mas a coisa mais difícil para a gente é a morte dos entes amados, né? E nós vamos também descobrir com a doutrina espírita não só o morrer, mas o nascer também é difícil para quem fica do lado de lá. Quando os entes queridos vão para fazer uma vida e a gente espera, né? Então, na verdade, o que é dolorido para a gente é a gente se separar de quem a gente ama, em qualquer nível. Pode ser separar aqui, separar por causa do nascimento ou por causa da morte. Tudo isso é para nós um desafio no aprendizado. Para quem tem uma expectativa, para quem tem uma perspectiva, melhor dizendo, material, é mais difícil ainda. Muito mais difícil. Porque tem uma relação com o fim de desaparecimento. Então, isso é um grande desafio para todos, né? Desafio não. Tive uma experiência boa essa segunda-feira. Segunda-feira é dia de atendimento espiritual aqui da casa de manhã, né? Nossa, cuidado. E eu amanheci com uma música na cabeça. Sabe quando você fica com a música na cabeça tocando sozinha? Sem autorização. Que música é essa? Não entendi. Uma música que toca na cabeça. Mas é uma música que a minha mãe tocava no acordeon. É uma música da Edith Piaf, sobre o céu de Paris. Gente, de onde veio isso? Não, porque eu não escuto Edith Piaf nunca. Aí eu lembrei, gente, é minha mãe. Minha mãe tá pertinho. Aí vim trabalhar aqui no Tarefeiros. Fiz a sala de conversa aqui com os meus coleguinhas. Quando eu fui tomar passe, minha mãe estava lá. E é isso, gente. Eles estão mais perto do que posso imaginar. Mas eles dão sinais para a gente poder fazer a junção. Como eu não sou médium psicofônico, se eu for, sabe, dizer, minha filha, oi, bom dia, não rolou isso. Uma música ficou tocando, a minha música não saía da minha cabeça. A música repetia. Então, para quem tem uma perspectiva espiritual, na verdade, essa separação ela é só visível aos olhos do corpo, mas o amor mantém-se o tempo todo, né? Então, a gente vai se abrindo para esses encontros. Quanto mais a gente se permite, mais eles se comunicam. Sempre lembrando que para os entes queridos nos visitarem, não é assim que eu estou com vontade, não. Tipo, pega o metrô e vem, né? Eles precisam de condições para nos visitar. Condições nossas e deles, né? Para isso. Então, sublimação do amor. O incomparável psicoterapeuta Jesus, já se deram conta que Jesus é psicoterapeuta? Bem definiu o sentido do amor ao explicar que ele é fundamento essencial para uma existência feliz. Conforme a excelente síntese: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Toda vez que eu faço palestra sobre esse tema, sempre pedem para fazer palestra sobre isso, né, sobre essa frase, a chave está no como a si. Né? A questão é esse como a si mesmo. Porque amar o outro como você ama a si é para trabalhar o nosso egoísmo, é para a gente entender a medida, para a gente entender o limite que
para nós é ainda muito difícil isso. A gente exagera, a gente se sobrecarrega, ou a gente fica egoísta, a gente é ainda aprendiz dessa medida. A gente vai estar sempre nesses pontos opostos em relação ao amor, não é? Temos dificuldade de encontrar o equilíbrio de dar e receber amor. Então, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que a gente aprende lá sobre o apego, é um capítulo sobre apego. E os Espíritos dizem assim, que quem dá exageradamente é a modalidade do egoísmo. Nossa, mas eu demorei para entender essa frase. Prodigalidade exagerada. A pessoa que doa sem limite nenhum. Né? É egoísmo por quê? Porque quando você doa sem limite, você não está olhando para quem você dá. Você está dando por interesses próprios. Por isso que é... Entendeu, Wanda? Entendeu? Então, é falta de juízo, em outras palavras. Falta de juízo. É que a gente está dando para ser agradado, para ser querido, para ser importante, um monte de coisa. Porque se a gente de verdade estivesse olhando para o outro, a gente daria o que o outro precisa. Na medida que o outro pode acolher. Vocês sabem que quando a gente dá demais, o outro se sente tão apertado, é tanta pressão que ele quer ir embora. Então a gente fica assim, não consigo entender, eu faço tudo por ela e ela foi embora. Graças a Deus que ela foi. Porque é demais alguém que faz tudo por nós. É muito pesado quem faz tudo por nós. Sabe? Quem se esforça demais por nós dá muita agonia. Outro dia eu recebo pedidos de palestras de todo lugar do Brasil. Eu fico doida para poder ajustar. E às vezes bate duas datas, né? Dois eventos da mesma data. Então eu tenho que desfazer um. Olha, não vai dar para mim, porque uma dessas instituições ficou tão sentido, porque eu disse que eu não podia, porque eu tinha um outro compromisso. Mas nós fizemos aqui um almoço fraterno para poder arrecadar dinheiro, para poder comprar sua passagem. Mas nós fizemos rifa, mas nós fizemos isso. E, gente, quando eu fui falando tanto que eles fizeram com o problema, sabe? Eu me senti muito mal. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não quero ir com esse preço todo. Pega esse dinheiro e faz alguma coisa pela casa de vocês. E chama um morador vizinho a vocês, pelo amor de Deus. Porque eu não quero ir com esse peso. É muito esforço para eu ir. Não é isso tudo. Existe orador no Brasil todo. Por que me chamar do Rio de Janeiro, já que vocês são muito distantes, e a passagem é muito cara? É preferível que vocês usem esse dinheiro todo para fazer uma campanha assistencial onde vocês estão. Doa para quem está precisando mergulhar e tal. Então é isso, assim, essa coisa demais, isso também, sabe, isso causa uma pressão. Como se você colocasse a responsabilidade no outro. Você muito faz. Imagina que trabalho que eu tenho que apresentar com esse custo todo. Eu não posso apresentar uma palestra assim. Entendeu? Então, a gente precisa cuidar do que a gente dá. Quando você dá demais, também, com esforço demais, com sobrecarga demais, tem alguma coisa aí que já está desequilibrando a sua troca, a sua saúde. Então, Jesus já falou, é como a si mesmo. Então, o limite é o limite das suas possibilidades, é o limite do que você pode dar, é o limite do que você pode trocar. Você é esse equilíbrio. Né? Então, você não pode dizer que ama o outro mais do que você ama você mesmo. Porque senão você cuida do outro e você se maltrata, você se descuida de si. Quando alguém conta pra você o quanto faz esforço para te dar, sai fora. Se a pessoa que vai te dar contabiliza todos os esforços para te dar, não tá bom. Eu deixei de estudar para te dar estudo. Eu deixei de dormir para cuidar de você. Eu deixei... Não, obrigado. Mas para quem recebe também é complicado. Para quem recebe o limite... Então, fica complicado. por isso que é uma coisa que é um paradoxo. Eu dou tanto e a pessoa se afastou. É porque você precisa rever esse caminho. Um parâmetro bom é Jesus. Jesus não dava mais do que a pessoa podia receber, não. Por isso
que ele só curava quem procurava por ele para ser curado. Eu chegava ali, quem está querendo ser curado é ele. E ainda assim ele pedia, perguntava exatamente o que ele mesmo se queres que eu fale. Porque quando a gente entende essa medida, aí eu posso, junto com você, poder combinar o que eu estou dando, o que você está ensinando. Então, nessa admirável proposição da terapia libertadora estão os postulados essenciais do amor, que para fins metodológicos invertemos a ordem apresentada para a nova análise. Amar-se a si mesmo, a fim de amar ao próximo e, por consequência, amar-se a Deus. Ela está fazendo aqui um jogo de palavras com a gente, inteligente, de dizer: começa você gostando de você. Começa por aí. Começa você fazendo por você, curando suas feridas, curando seus lugares que são sombrios. Começa esse lugar de respeito, de reconhecimento. Aí você vai estar diante do outro, de um lugar menos cobrador, menos exigente, menos egoísta, né? Estava conversando com o pai hoje, muito interessante, ele contando que estava com 2 filhos no avião. A mais nova, o aparelho eletrônico descarregou, mas ela não trouxe o carregador. O mais velho tinha carregador e o aparelho funcionando. E aí ele, como um pai, falou: meu filho, empresta para sua irmã o carregador. Por quê? Ela que não trouxe dela. Ela tinha que trazer o dela. Então ela tem que ficar com o dela descarregado. Então, difícil eu comentar com isso. Aí ele disse: meu filho, mas meu filho, o seu está carregado. O que custa você emprestar com o dela? Ela não vai aprender. Vai estar sempre esquecendo o carregador. E eu vou ter que estar trazendo o carregador que vai carregar o dela? Gente, 10 anos, hein? Eu vejo esse argumento em adultos, esse menino com 10. Acho que eu também, alguém falou assim. E aí o pai, um argumento inteligente. Passei, porque eu já tinha dado. A menina lá, ele chororou no avião, é uma desgraça. Aqueles aviões de não sei quantas horas que nunca chegam. Aí, meu filho, e se fosse você? Se o seu tivesse descarregado, você não gostaria que a sua mãe emprestasse? Mas eu nunca esqueço. Eu nunca esqueço meu carregador. Mas um dia o seu pode não funcionar. Um dia o seu pode não carregar. Um dia você pode perder. Tudo pode acontecer. Ele ainda moá. E você vai prestar agora esse carregamento? Acabou! Mas eu trouxe esse caso, uma coisa simples, de uma criança de 10 e de 8. O que é a gente sair do egoísmo? Porque a gente usa argumentos que são próprios da responsabilidade. É verdade, cada um precisa assumir as consequências das suas ações, mas nem por isso nós devemos deixar o outro. Né? Porque um dia somos nós que habitamos esse lugar, a gente não tem mão para ir. Então, amar ao próximo como a si mesmo é eu pensar também, eu me colocar no lugar do outro. Né? Não fazer para o outro o que eu não gostaria que fizesse comigo. Eu gostaria que na hora que eu estivesse precisando tudo dissesse: você não trouxe problema seu? Então, essa luta com o egoísmo não é mole não, gente, é duro pra gente. Não é duro. Então, o homem e a mulher ocidentais contemporâneos herdaram quase 400 anos de individualismo, de competitivismo, cuja conduta se caracteriza pela dominação do outro, do poder acima de qualquer outra condição, gerando em comum ansiedade, desmotivação para ideais superiores, vazio existencial e insatisfação. É isso. De onde é que a gente está vindo? Do individualismo. Do meu, para mim, comigo. Esse individualismo a gente trouxe lá da vida animal, em que a gente veio trazer o que de importante? A luta pela sobrevivência. Né? O amor é o oposto desse comportamento, por exigir uma transformação de conceitos existenciais, de condutas emocionais, iniciando-se na reflexão e vivência do amor. Como é que a gente começa esse amor por nós mesmos? Começa no respeito.
Mas se você ficar muito assim, meu Deus, mas como é que é me amar mesmo? E você precisa respeitar você. Respeitar você é, em outras palavras, atender às suas necessidades, principalmente as afetivas, mas também as necessidades físicas e de outra ordem. Mas as necessidades da alma, você precisa buscar atender essas necessidades. Não depositar sobre o outro a responsabilidade de atender. E à medida em que a gente vai atendendo as nossas necessidades, a gente vai, espiritualmente falando assim, a gente vai sendo desafiado pela providência divina a uma prova um pouco mais intensa do que a anterior, para a gente poder, no exercício dessa nova prova, você exercitar. E como o personal bota 1 quilinho, bota 2 quilos, no começo dói, depois você faz bonitinho. Exatamente isso. Você ainda não tem músculo para aquilo, mas vai ter na medida que você está nela, naquela circunstância. Se você carregar peso demais, em vez do seu músculo fortalecer, ele vai adoecer. Isso, vai estirar. Então, o que corrói a nossa autoestima, o nosso auto-amor? É quando a gente se sobrecarrega. Quando a gente se coloca para fazer pelos outros, pelo mundo, mais do que efetivamente a gente tem condição de fazer. Quando a gente faz isso, a gente estira o músculo da alma e nós, então, nos desrespeitamos, começa a corroer a nossa autoestima. Então, autoestima é eu conseguir carregar pesos do meu tamanho emocional. Está sempre sendo desafiado a algo maior, mas eu vou até onde eu aguento, até onde eu dou conta. E o que eu não dou conta, eu digo não. Então, aprender a dizer não é nossa de capital importância, tá certo? Somente é capaz de amar o outro aquele que ama a si. É indispensável, portanto, que nele haja o auto-amor, o auto-respeito, consciência de dignidade humana, a fim de que as suas aspirações sejam dignificantes com metas de excelente qualidade. Quando você conversa com pessoas que vivem relações de violência doméstica, é muito interessante perceber o que acontece. São pessoas que se colocam para relacionamentos íntimos com pessoas em altíssimo desequilíbrio, e essa pessoa se desequilibra junto e acha que vai aguentar, e acha que vai mudar o outro, e acha que a pessoa vai se transformar, e perde o limite, né? Do autorrespeito, da dignidade. Tudo isso é carência, a gente faz isso por carência pura, não é por maldade. É uma profunda ignorância dos próprios limites, né? Amando-se a si mesmo, o indivíduo amadurece os sentimentos de compreensão da vida, deveres para com a autoiluminação, crescimento moral e espiritual, exercitando-se nos compromissos relevantes que o tornam consciente e responsável pelos seus deveres. Alguma dúvida até aí? Não. Identificando os valores reais e imaginários, olha, descobre limite, aí, descobre as imperfeições, que lhes são comuns, e luta para superar. Vai se trabalhando com empenho e com bondade, sem exigências desnecessárias, nem conflitos dispensáveis, perdoando-se quando erra e repetindo o labor até realizar corretamente. Então não espera ser perfeito, se compreende como aprendiz, né? O amor é um encantamento, uma forma de autopercepção, em razão de exigir empatia com o outro, de afirmações e de descoberta, de potencialidades que se unem em favor de ambos, sem castração ou impedimento da liberdade. O amor não pode ser acidental, isto é, biológico ou ocasional. Então, nessa frase aqui anterior, parece tão simples, mas olha só. Quando ela diz aqui, ó, que quando a gente ama, a gente não impede a liberdade do outro. Isso é importante. E isso para nós não é tão simples, não. Como assim você vai ao cinema sem eu ir junto? Né? Como assim você vai sair com seus amigos? Não vai sair comigo, né? Como assim? Eu não estou sabendo que você vai fazer o curso tal, você não me falou. Né? Que tanto você escreve nesse WhatsApp aí que você não acaba de escrever? Com quem que você está falando? Né? Então, assim,
É isso, né? A insegurança vai fazendo com que você ultrapasse suas fronteiras e vai sobrecarregando e vai impedindo a liberdade. Controlando, né? E dizendo que isso é por amor, né? Olha, isso é porque eu te amo, tá? Porque se eu não amasse, eu não tava nem ligando pra você. Amo muito. Vai, tudo me ama, não. Melhor tomar, porque eu tá pesado, né? Tá fiscalização. Porque um pouquinho de desligamento, um pouquinho de esquecimento vai ser bom. Então, um cuidado que a gente precisa ter, né? Então, eu sempre falo isso, é pra vocês não esquecerem mesmo. Qualquer proposta de você é o único, é a única, isso aí sai fora. Não vivo sem você. Não, eu não vivo sem você, essa casa não é vez de você, mas sai fora. Né? Nós somos importantes, sim. Muito importantes. Todos nós somos muito importantes. Mas quando colocam sobre nós o peso da gente ser o centro das coisas, já deixou de ser saudável. Então aí, cuidado com o cerceamento da liberdade, né? Amar os pais, os irmãos, os familiares, porque tiveram lutas e viveram em função um do outro, não tem cabimento no compromisso do amor. Quando os pais exigem que os filhos amem, considerando o sacrifício que fizeram para educar, aí, né? Eu deixei de fazer isso por sua causa. As renúncias que se impuseram a fim de que fossem felizes, esse não é um sentimento de amor. Gostou? Joana de Anjos me falou. Vamos ler de novo? Quando os pais exigem que os filhos amem, considerando o sacrifício que fizeram para educar, renúncias que se impuseram para que sejam felizes. Eu deixei de comer, você comer. Eu não tive o curso de inglês que você tem, você não quer ir para aula de inglês, seu danado. Papá. Então para de pagar o curso de inglês do menino e faz para você, acabou. Então, isso não é um sentimento de amor. Então ele está dizendo, sai fora das cobranças. Cada espírito é livre e capaz de fazer o que é melhor para ele. Você precisa confiar nisso. Você ficar dando mais do que o outro pode ou quer receber, isso é insuportável, gente. Aí mesmo que não dá vontade de fazer curso de inglês assim. Se você deixou de comer para eu aprender a love you, pelo amor de Deus. Vai comer, vai. O amor é espontâneo. Além do natural, o dever de amar os pais e os familiares, ele deve brotar e não ser exigido. É para brotar. Em forma de ternura, de emoção, para que não se converta em pagamento. Joana! Uma mulher inteligente, meu Deus. Que isso? A gente quer uma paga pelo que a gente fez. Porque a gente foi muito legal. Eu fui mais legal do que meu pai foi comigo, tá? Muito mais legal. E você tá aí no monte de desdém. Então, sabe uma coisa? Não vou dar mais nada. O filho fica, yes, graças a Deus. Não dá, não. É isso. Aí fala aquela frase feia. Não pedi para nascer. Aí a gente joga ali no desespero. Pediu sim. Aí não sai desse negócio. Não só pediu como implorou. Não só pediu como implorou, mãe. Então, aí a gente precisa sair desse mato sem uau, né? Cobra daqui, cobra de lá. Vamos sair desse lugar. Amor é pra brotar. A gente não ama por pressão. O que vai se pressionar é mesmo que eu não quero ver. Deixa ver. Né? O amor precisa ser natural, gostoso de sentir. Em razão disso, os pais também amam por dever e tudo quanto realizam decorre da alegria de poderem amar, de compensarem as lutas na alegria do educando, sem a espera exigente da retribuição. Oh, meu Deus, que coisa linda. Desse modo, o amor não pode gerar dependência, ao qual se apegam, né? Pessoas ansiosas, irrealizadas, vazias, atormentadas, que transferem os seus conflitos para o outro, necessitam de uma segurança que ninguém lhes pode oferecer. Mediante essa conduta, a relação afetiva adquire quase um caráter comercial de trocas e de interesses na busca da satisfação de desejos e de incompletudes.
alcançando um lamentável estado de masoquismo parasítico. Vergonha. Nesse jogo de interesses, dois indivíduos solitários se encontram e, porque desejam um relacionamento de compensação, supõem que se amam, quando em realidade estão protegendo-se da solidão, dando lugar a um vazio interior muito maior do que o vivenciado antes. Quando isso acontece, o relacionamento se torna gerador de neurose mais perturbadora. É indispensável se gerar o hábito de amar sem negociar, sob qualquer aspecto que se deseja, particularmente quando se foge para o impositivo evangélico de ganhar o reino dos céus. Com esse exercício, se passa a compreender o seu próximo, a entender as suas dificuldades e lutas, esforços nem sempre exitosos e os sacrifícios. Da compreensão fraternal vem o sentimento solidário, a amizade, a não exigência, de torná-lo o que ele ainda não consegue ser, terminando por amar. Pode ser inversa a forma, sentir o amor sem conhecer o outro. Porém, à medida que o vai identificando, tem facilidade para aceitá-lo como é, sem as fantasias infantis e mitológicas dos períodos já ultrapassados, com capacidade emocional para perdoar e perseverar nos elevados propósitos do amor. Na polimorfia das apresentações do amor, ainda predominam os sentimentos apaixonados, resultados de precipitação, necessidades fisiológicas e emocionais de acompanhamento, sem um sentido profundo de afeição, com toda a carga de responsabilidade que lhe é peculiar. O amor é característica definidora de condutas fortes, de indivíduos saudáveis, e não daqueles que se dizem fracos, necessitados, porque nada possuindo e infelizmente não tem o que dar, esperando sempre receber. Isso é importante também. Pessoas que se julgam muito fracas, que não tem nada para dar, acham que a vida deve. Estão sempre esperando receber, sempre. É interessante essa conduta, né? De se achar tão pouco, tão pequeno, que tem que estar sempre recebendo. E às vezes ficam até na escassez mesmo, esperam tanto receber que não conseguem fazer o movimento de se abrir. Porque até para a gente receber, a gente tem que fazer movimento, né? É comum dizer-se na cultura atual, né, o dia atual, que as pessoas fracas muito amam, esquecendo-se que essa conduta é interesseira, ansiosa por proteção, pela cobertura emocional e física do outro. Para que haja ternura no relacionamento, é necessário que existam forças morais para superar dificuldades, e quanto mais se entrega, mais alto nível de doação alcança, sem que se perca a individualidade, suas metas e seus sonhos. Então a gente pode ajudar o outro, pode amar o outro intensamente, mas os seus projetos precisam continuar e florescer. Então eu ficar dizendo assim, não, eu só vou cuidar de mim depois que tudo tiver certo, tudo tiver harmonizado, tiver resolvido. E esse dia que cada vez que você resolve uma coisa, aparece o outro, né? Desafio, isso não interessa. Para que haja ternura no relacionamento é necessário que exija... né? Quando alguém se convence de que é fácil... é que eu me lembrei de uma coisa que eu não terminei. Já vi famílias complicadas e eu antes, quando eu era mais jovem, eu ficava tentando encontrar solução para essas famílias. Assim, né? Então é assim, como é que eu vou me tratar? Como é que eu vou cuidar de mim? Meu filho precisa de mim para resolver tal coisa, o outro pediu para tarará, o outro tarará, então não dá para cuidar de mim, porque eu tenho que resolver aqui, resolver ali, resolver aqui, resolver ali, tarará, então não dá. E aí eu ficava apresentando solução, pro aqui, pro ali, pro lá, não sei o que lá, e nada dava. Não, mas não dá por causa disso, não dá por causa daquilo, não dá por causa disso, não dá por causa daquilo. Com o tempo eu fui entendendo o seguinte, não é para resolver, porque essa é a maneira que a pessoa se equilibrou. Ela se equilibrou resolvendo isso, o tudo de todo mundo, à custa de não resolver-se. Então não é pra gente mexer. Você vai ficar exausto oferecendo 350 soluções e a pessoa não vai sair dali, porque ela se equilibrou ali. Estou entendendo o que eu estou dizendo? Ela se equilibrou assim. Para ela poder se desequilibrar disso e escolher uma outra maneira que seja mais saudável para ela, o que a providência divina faz?
Porque por moto próprio não vai ser. Porque tanto é quando você oferece solução, todas elas a pessoa nega. Não dá por causa disso, não dá por causa daquilo, não dá nada. Então, pelos caminhos naturais não vai dar. O que vai ter que acontecer? O nome disso é homeostase. Esse nome bonito, né? Nós fazemos sempre homeostases sequenciais. Homeostases doentias. Mas elas são equilibrantes, tá claro? Eu não entendi o que é homeostase. Homeostase é esse equilíbrio. Todo torto. Um exemplo que eu dou. A cadeira quebrou o pé. Aí você bota um monte de livro para substituir o pé da cadeira. Não equilibrou a cadeira? Mas não é pé. Você vai arrastar a cadeira, cai os livros todos, cai a cadeira de novo. Em vez de você levar um marceneiro e botar outro pezinho, você botou o livro para segurar. Dá para sentar? Dá. E quando dá para sentar, você vai sentar na cadeira com o livro. Antes era catar o telefone, tá vendo? Era ficar coisa grossa que a gente... Só que chega um dia que você botou um monte de livro, os próprios livros também já não aguentam mais o peso. Duas possibilidades, ou você não senta mais, Ou vai cair da cadeira. já caiu, você já se machucou, ou você vai levar para consertar. O nome disso chama-se expiações. São as expiações. São dores lentas. Você não resolve assim. Só que aquilo que o mantém equilibrado, que às vezes ele tem muita consciência, ele não pode renunciar aquilo. Então precisa de uma dor mais intensa do que aquela, para ele poder fazer esse movimento de renunciar. É incrível, né, gente? É incrível isso. Mas nós somos assim, viu? Não somos Mas outros, não. mesmo com a maior dor, ele pode também não querer entrar em contato, mesmo com aquela dor, né? Vai vir uma maior ainda. Vai aumentar, por isso que é expiação. Porque era prova, virou expiação por causa disso. Porque enquanto era prova, eu me recuso a fazer as renúncias. E me recuso, e me recuso, e me recuso. Expiação. Então, o cigarro emagrece, por exemplo, quando eu falei de tabagismo aqui, o cigarro emagrece, o cigarro tira a minha ansiedade e tal, aí precisa vir um câncer de pulmão. E por que a gente escolhe esses caminhos difíceis, né? É isso. A gente precisa de muita força moral para a gente poder fazer isso. Então, é isso que ela está dizendo aqui. Para você cuidar de você, se você acha que fazer pelo outro mais do que você fazer o movimento de autocura... Bom, quando alguém se convence de que é fácil amar no comportamento realista, faculta-se a disposição de abandonar as máscaras ilusórias, fantasistas, que muitos vestem o amor, permitir-se a realização pessoal psicológica no ato da afeição. Logo assim conduzindo-se, o ser humano passa a amar a Deus na plenitude da vida e descobre rica bênção de toda parte. Encontra Deus em toda parte, sente Deus em tudo e em todos, vive Deus emocionadamente, onde se encontra, conforme se comporta, aspira-lhe o alento vivificador. Desse modo, o amor é influxo divino que alcança o ser nos primórdios do seu processo de evolução e que se desenvolve crescendo até poder retornar à fonte criadora. Sublime em qualquer expressão em que se apresenta é a presença da harmonia que deve vibrar no sentimento humano. Partindo das manifestações dos desejos sexuais até as expressões de renúncia e santificação, o amor é o mais eficiente processo psicoterapêutico que existe e está ao alcance de todos. Quanto que a gente vai estar aberto para essa experiência, né? Para renunciar a esses nossos babadinhos. Os babadinhos, porque isso é tudo babadinho nosso. Né? Não, eu não posso por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. É difícil pra gente. Muito bem, dito isso, vamos para o nosso último capítulo.